Pô, gente, entra aí, mas cara. vamos lá. Só história. Vamos lá. A gente mudou de foco, vai, e FIFA, e Assassine, não sei o que, e COD. Conta pra nós. Vamos lá. Eu sou casado, tenho uma menina linda, de 9 anos. Já tive um podcast há muito tempo. Então, atrás. era aí onde eu queria chegar, cara. Isso É aí aqui. onde eu queria... Fiquei sabendo hoje, juro pra você, que eu não lembrava. Qual Se que você é o comentou quarto? comigo, eu não sabia. Mas o podcast seu. Eu tive um podcast, já a gente começou bem quando tava tudo começando, mas a gente não era o Monark, né, e o Igor. Então a gente ficou ali Pô, tá zoado mesmo. no limbo. Fala ruim pro aí? Thiago Vela. Thiago, vê se o meu som aí tá Eu tô ok. ouvindo bem. Tá ouvindo? Então tá beleza. É, o Vagnão falou que tá meio ruim. Teste. Vem aí, Wagner, daí você fala pra nós. Eu vejo. Manda. Então, daí a gente, numa conversa de bar, a gente decidiu fazer alguma coisa, eu com o Guilherme, e surgiu, eu tinha um Instagram onde eu postava coisas sobre nerd, e a gente sempre gostou muito desse assunto, daí a gente lançou o Sobretudo Nerd, e era pra falar sobre nerdice. A gente começou falando sobre nerdice e a gente decidiu então ir evoluindo ele, a gente gravava remoto, cada um na sua casa, porque a gente começou no final de 2019, Então era só áudio só. Só por áudio, enquanto. né? Entendi. 2019, começou outubro, novembro de 2019, a gente gravou acho, 3 episódios até final de 2019, daí começou a pandemia. Putz. Aí foi um negócio que bombou, né? Aí o podcast bombou. E, só que bombou o quê? O videocast, Foi. o MesaCast, isso daqui. Sim. Só que a gente começou a vir divulgando, a gente criando nossas coisinhas ali. A gente decidiu então um dia mudar um pouco o assunto, não falar sobre coisa nerd. Era uma paixão que a gente tinha em comum, que era o Angra, que é uma banda de metal. isso é- Você gosta? Nossa. Que era uma banda. Qualquer café que a gente ia sentar não, né? Tomar junto. Era rock, era Ah, sobre metal. E a gente decidiu então fazer um especial sobre o Angra. O André tinha acabado de morrer, o André morreu em 2019. Não tinha feito nenhum ano ainda da morte do André Matos. E a gente começou, Cara, a gente entrou em sensacional. contato com o Rafael, a gente conseguiu falar com o Rafael, que é o guitarrista Sim. da banda, por e-mail. A gente pediu, a gente decidiu que a gente ia falar sobre os CDs. Cada lançamento a gente ia falar um pouco sobre. Chamava até um pouco sobre, né? Porque pra chamar Sobretudo Nerd, né? Pra aproveitar a palavra, a gente decidiu então fazer. E isso começou a dar muito certo. Isso bombava, a gente conseguia postar nos grupos. Daí a gente começou a falar sobre os CDs. Daí a gente conseguiu convidar membros do Angra que participaram. Caramba. Daí, só que daí, de novo, Que legal. né, pandemia, a gente não tinha estrutura, morando em Limeira a gente não tinha estrutura, então a gente mandava as perguntas pros caras, eles respondiam por áudio, a gente gravava as perguntas e editava o programa. E soltava. Ah, então não era ao vivo. Não. Você pegava, montava, Gravava. estruturava, certo? A gente Cara, gravava, a gente da gravava hora, no meu. Audacity, cada um na sua casa, a gente se gravava, a gente via pelo Skype, mas cada um gravando. A gente até fez investimento, cada um comprou um microfone. Eu tinha um computador da empresa, o Guilherme tinha o dele, a gente gravava de lá, juntava e eu editava no Audacity. Aí a gente começou a convidar pessoas, só que daí eu comecei a me levar muito a sério. A gente falando sobre o rock, falando alguma coisa, só que daí a gente estava numa polarização política aí no Brasil. Bem na época de sai Bolsonaro, pandemia, Lula, essas coisas, eu comecei a me levar muito a sério. Aí eu comecei a falar, viu, a gente tem que falar de coisa séria, E aí foi desanimando. E chegou um momento que a gente gravou o último episódio, a gente nem falou nada e parou. A gente fala em voltar, fala em continuar. O Guilherme tem uma proposta, ele quer fazer uma coisa muito diferente. Ele adoraria fazer uma coisa mais um bate-papo mesmo. Senta lá pra conversar e solta o assunto, que seria muito legal também. Mas então vocês começaram com uma intenção, tipo assim, de falar de coisa nerd, mas de qualquer forma. De qualquer forma. E aí você começou a ficar querendo algo mais... Daí a gente mudou o nome, chamava Sobretudo Nerd, daí depois a gente juntou SBN Podcast, então não estava mais tão relacionado a assuntos nerd, a gente falava de filme, só que daí a gente pegava, a gente chamava rolê de domingo, rolê de sábado, rolê de domingo. A gente gravava no sábado, a gente pegava as últimas notícias da semana, a gente fazia um comentário sobre. Eu falava alguma coisa sobre game, Sim. mas falava também sobre o Bolsonaro mandou vacina para Soltava uma notícia. A gente falava comentava. das coisas do que tava acontecendo. Daquela semana. Né? Então, e assim, daí eu consegui contato com uma vereadora aqui da cidade, que foi no meu podcast.
A gente falou sobre machismo estrutural, a gente chamou uma psicóloga de Piracicaba que falava sobre isso. Caramba, vocês começaram a distribuir um monte de Chamamos, informação. vocês devem até conhecer o Murilo Caracelli aqui da cidade, ele faz lá, ele é personal. A gente chamou ele para conversar. E nisso eu comecei a me empolgar demais com o podcast, eu criei uma comunidade, entrei no Facebook, juntei uma galera, a gente criou um grupo de WhatsApp, juntou todos os podcasters ali, cada um num tema pra gente se juntar, criar meio que uma colaboração ali. Foi legal, muita gente começou a se juntar, um convidava o outro ali. Só que depois de um tempo pra cá, acho que eu saí, foi ano passado do grupo, porque eu já não tava mais gravando. E pra mim não fazia mais sentido, sabe? Tipo, eu não vou mais gravar. Eu fui convidado pra alguns podcasts pra participar, porque eu tinha fundado o grupo e tal, e foi indo. Até que a gente parou. A gente tem 52 episódios, tá até hoje no Spotify. Caramba, cara, É bastante você não tá numa episódio. estrutura Já. top Só que assim, pra a gente caramba. gravava de casa, então não tinha, né, uma estrutura que... Eu tenho um microfone que eu comprei, o Guilherme tem, que ele usa para as outras coisas dele lá, ele era vocal de banda e tal. E é isso. E era uma estrutura bem enxuta, assim, mas que era legal fazer. Bem trabalhoso também, né? Eu que editava tudo no Audacity, pelo amor de Deus, eu dava um trabalhão. Mas de novo, era divertido, quanto tava fazendo sentido, né? Depois que a gente começou a perceber que a gente passava 2 semanas sem falar de gravar. Pensa, né? Foi uma época complicada, né, meu? Pra todo mundo, né? E depois pra você seguir também, cara. Tem que ter time também. Tem. E assim, daí quando. O Guilherme tava mais que certo de falar isso. Pô, a gente tá se levando muito a sério. Não precisa disso, sabe?